Helena Pereira havia construído sua vida inteira naquela casa de 2 andares no bairro da Vila Madalena, em São Paulo. Durante 60 anos, ela criou seus 3 filhos entre aquelas paredes amareladas, viu nascer 6 netos e transformou cada cômodo em um santuário de memórias familiares. A aposentada de 82 anos jamais imaginou que sua morte seria o início de uma das maiores traições familiares que sua família já presenciara. Rodrigo, seu neto mais velho de 35 anos, sempre foi considerado o Golden Boy da família, formado em administração. Ele trabalhava em uma empresa de consultoria e visitava a avó Helena regularmente, especialmente nos últimos meses de vida dela. Durante essas visitas, ele demonstrava uma preocupação peculiar com os documentos da casa e frequentemente perguntava sobre heranças e testamentos, alegando querer organizar a papelada da vovó. Quando Helena faleceu em março de 2023, a família estava devastada pela perda da matriarca Ana, filha de Helena e mãe de Rodrigo. Mal conseguia lidar com o luto quando descobriu que precisava resolver questões burocráticas urgentemente. Rodrigo se prontificou imediatamente a ajudar, oferecendo seus conhecimentos administrativos para facilitar os processos legais e resolver a situação da herança familiar. Durante o velório, enquanto familiares e amigos prestavam suas últimas homenagens, Rodrigo já estava articulando seus planos. Ele havia notado que sua avó Helena costumava guardar documentos importantes em gavetas espalhadas pela casa, mas nunca encontrara um testamento oficial. Essa informação se tornaria a peça-chave de sua estratégia para tomar posse da propriedade. A separação da família começaria exatamente uma semana após o funeral, quando Rodrigo faria uma revelação que mudaria para sempre os rumos da herança de Helena. O que ninguém imaginava era que a verdadeira vontade da matriarca estava cuidadosamente guardada em um local que logo seria descoberto. 7 dias após o enterro de Helena, Rodrigo convocou uma reunião familiar na própria casa da avó Ana, sua mãe. Compareceu acompanhada de seus outros 2 filhos. Marina, de 28 anos, professora de ensino fundamental, e Carlos, de 25 anos, que trabalhava como mecânico. Todos esperavam discutir como dividir os bens e resolver questões práticas relacionadas à herança deixada pela matriarca. Com uma pasta nas mãos e ar de profissionalismo, Rodrigo anunciou que havia contratado um advogado para investigar a situação legal da propriedade. Segundo ele, Helena havia morrido sem deixar testamento, o que colocava a herança em uma situação jurídica complicada. Ele explicou que, sem um documento oficial, seria necessário vender a casa rapidamente para evitar problemas com impostos e taxas que poderiam consumir o patrimônio familiar. A pressão psicológica exercida por Rodrigo foi intensa e calculada. Ele apresentou documentos complexos, falou sobre processos burocráticos intermináveis e alertou sobre custos crescentes de manutenção da propriedade. Ana, ainda fragilizada pela perda recente da mãe, sentia-se perdida diante de tantas informações técnicas. Marina e Carlos, por sua vez, confiavam completamente no irmão mais velho, que sempre demonstrara conhecimento em assuntos administrativos. Em questão de 2 semanas, Rodrigo conseguiu convencer a família a assinar uma procuração que o autorizava a negociar a venda da casa. O comprador apareceu rapidamente. Coincidentemente, um investidor que ofereceu um preço abaixo do mercado, mas prometeu agilidade na transação. A família, pressionada pelas circunstâncias, concordou com a venda, acreditando estar fazendo a melhor escolha financeira. A transação foi concluída em tempo recorde, mas algo estranho aconteceu com o dinheiro da venda. Rodrigo alegou que precisava quitar dívidas urgentes da propriedade antes de distribuir os valores entre os herdeiros. Ana nunca conseguiu aceitar completamente a rapidez com que tudo aconteceu. Durante os meses seguintes à venda, ela visitava constantemente o antigo bairro de sua mãe,
observando a casa que agora pertencia a estranhos. A sensação de que algo estava errado crescia a cada dia, especialmente quando Rodrigo começou a adiar indefinidamente a divisão do dinheiro da venda, sempre alegando complicações burocráticas inexplicáveis. Marina, a professora, foi a primeira a questionar abertamente as atitudes do irmão. Ela começou a pesquisar sobre direitos de herança na internet e descobriu que o processo de venda havia sido anormalmente rápido para uma situação sem testamento. Suas suspeitas se intensificaram quando soube, através de vizinhos da avó, que Rodrigo havia sido visto removendo móveis e documentos da casa antes mesmo da reunião familiar. Carlos, o mecânico, inicialmente resistiu às suspeitas das irmãs, mas acabou se convencendo quando Rodrigo comprou um apartamento novo, alegando ter recebido uma promoção no trabalho. A coincidência temporal era muito suspeita, e o padrão de vida do irmão havia mudado drasticamente. Os 3 irmãos mais novos começaram então uma investigação informal sobre as verdadeiras circunstâncias da herança. Durante 2 anos, de 2023 a 2025, a família viveu fragmentada pela desconfiança. Ana desenvolveu depressão, sentindo-se culpada por ter confiado cegamente no filho mais velho. Marina e Carlos se afastaram de Rodrigo, que respondia às questões sobre o dinheiro com irritação crescente. As reuniões familiares se tornaram raras e tensas, marcadas por discussões sobre a herança. A busca pela verdade se intensificou quando Ana decidiu contratar um advogado independente para investigar a legalidade da venda. Foi nesse momento que descobriram a primeira pista de que Helena poderia ter deixado um testamento oficial. O advogado contratado por Ana, Dr. Roberto Silva, especialista em direito sucessório, começou sua investigação revisando todos os documentos da venda. Imediatamente, ele identificou irregularidades no processo e questionou a ausência de uma busca oficial por testamento nos cartórios de São Paulo. Segundo o advogado, era procedimento padrão verificar todos os registros notariais antes de declarar que alguém morreu sem deixar testamento. Dr. Roberto explicou que muitas pessoas, especialmente idosos, organizados como Helena, costumavam registrar testamentos em cartórios para garantir validade legal. Ele sugeriu uma busca sistemática nos cartórios da região onde Helena viveu, incluindo aqueles próximos ao banco onde ela mantinha sua conta e ao hospital onde fazia acompanhamento médico regular nos últimos anos. A investigação revelou que Rodrigo havia mentido sobre a consulta aos cartórios. O advogado que ele alegava ter contratado não existia, e nenhuma busca oficial por testamento havia sido realizada. Essa descoberta confirmou as suspeitas da família de que Rodrigo havia orquestrado deliberadamente uma farsa para tomar posse da herança, aproveitando-se do momento de vulnerabilidade emocional de todos. Marina acompanhou pessoalmente Dr. Roberto em várias visitas a cartórios, na esperança de encontrar algum registro deixado pela avó Helena. Durante 3 meses, eles percorreram mais de 15 estabelecimentos notariais, sempre ouvindo a mesma resposta negativa. A professora começou a perder as esperanças, mas Dr. Roberto a encorajava a continuar, explicando que pessoas idosas, às vezes, escolhiam cartórios em locais inusitados. A persistência finalmente daria resultado em uma tarde de setembro de 2025. Quando o Dr. Roberto decidiu verificar um cartório no bairro da Liberdade, onde Helena costumava fazer compras no mercado municipal durante décadas. No cartório Yamamoto, localizado na rua Galvão Bueno, a funcionária Keiko verificou cuidadosamente os registros após Dr. Roberto apresentar os documentos de Helena Pereira. Após alguns minutos de busca no sistema informatizado, ela confirmou: havia sim um testamento registrado em nome de Helena, datado de janeiro de 2022, apenas 14 meses antes de sua morte.
O documento estava perfeitamente válido e guardado nos arquivos notariais. A leitura do testamento revelou detalhes surpreendentes sobre as verdadeiras intenções de Helena. A matriarca havia deixado instruções claríssimas. A casa deveria ser mantida na família como patrimônio coletivo, nunca vendida e transformada em um local de reunião para as próximas gerações. Ela havia previsto que alguns familiares poderiam tentar vender a propriedade e, por isso, estabeleceu cláusulas específicas contra a alienação. Mais impressionante ainda era a forma como Helena havia organizado a distribuição dos bens. Ela deixava a casa especificamente para Ana, Marina e Carlos, excluindo propositalmente Rodrigo da herança imobiliária. No testamento, Helena mencionava ter percebido sinais de ganância em seu neto mais velho e expressava preocupação com suas intenções em relação ao patrimônio familiar. O documento também revelava que Helena havia depositado uma quantia substancial em uma conta poupança especial, destinada à manutenção da propriedade e às necessidades da família. Essa conta havia permanecido intocada, porque Rodrigo desconhecia sua existência. A matriarca havia sido muito mais perspicaz do que qualquer um imaginara, antecipando exatamente o cenário que acabou se concretizando. Dr. Roberto explicou que o testamento tornava a venda da casa completamente nula juridicamente. Eles teriam que iniciar um processo legal para reverter a transação fraudulenta e recuperar a propriedade da família. Ana, Marina e Carlos decidiram confrontar Rodrigo antes de iniciar qualquer processo judicial, oferecendo-lhe uma última oportunidade de explicar suas ações. A reunião aconteceu no apartamento que Rodrigo havia comprado com o dinheiro da venda fraudulenta, em uma atmosfera tensa e carregada de emoções. Dr. Roberto os acompanhou como testemunha e para fornecer orientação legal durante a conversa. Quando apresentaram o testamento, Rodrigo inicialmente tentou negar sua autenticidade, alegando que poderia ser um documento forjado. Porém, diante das evidências cartoriais e da assinatura reconhecida de Helena, ele gradualmente mudou sua estratégia defensiva. Rodrigo passou a alegar que havia vendido a casa para o bem da família, tentando justificar suas ações como uma decisão administrativa necessária. A descoberta mais chocante veio quando o Dr. Roberto apresentou os resultados de sua investigação sobre o comprador da casa. O suposto investidor era, na verdade, um sócio comercial de Rodrigo, que havia comprado a propriedade por um valor muito abaixo do mercado com a intenção de revendê-la posteriormente. Os dois haviam planejado dividir o lucro dessa operação fraudulenta, caracterizando claramente um esquema premeditado. Diante das evidências irrefutáveis, Rodrigo finalmente admitiu ter conhecimento da possibilidade de existir um testamento, mas alegou ter assumido que não havia documento oficial. Ele confessou ter pressionado a família para uma venda rápida, porque precisava de dinheiro para quitar dívidas de jogo que havia contraído. Essa revelação chocou especialmente Ana, que nunca imaginara que seu filho mais velho tivesse problemas com apostas. Você está acompanhando essa história incrível de revelações familiares? Deixe seu like para mostrar que histórias de justiça e verdade importam. Comente também qual foi a parte que mais te impressionou até agora. O confronto terminou com Rodrigo se recusando a cooperar voluntariamente para reverter a situação, forçando a família a buscar reparação através dos tribunais. Roberto iniciou imediatamente um processo judicial para anular a venda fraudulenta da casa de Helena, baseando-se na existência do testamento válido e nas evidências de má-fé por parte de Rodrigo. O caso foi enquadrado como estelionato familiar e fraude sucessória, crimes que poderiam resultar em pena de reclusão, além da obrigação de reparar os danos causados à família. O processo judicial revelou detalhes ainda mais perturbadores sobre o esquema arquitetado por Rodrigo.
Investigações bancárias mostraram que ele havia contraído dívidas de mais de R$ 200 mil em casas de apostas online durante os 2 anos anteriores à morte de Helena. A pressão dos credores havia se intensificado, justamente no período em que a saúde da avó se deteriorava, motivando o plano fraudulento. Marina, como professora acostumada a lidar com documentos e processos burocráticos, se tornou a principal organizadora das evidências familiares. Ela coletou fotografias, conversas de WhatsApp, e-mails e depoimentos de vizinhos que comprovavam o comportamento suspeito de Rodrigo antes e depois da morte de Helena. Seu trabalho meticuloso foi fundamental para fortalecer o caso juridicamente. Carlos, o mecânico, forneceu informações valiosas sobre as mudanças no padrão de vida do irmão após a venda. Ele documentou as compras caras, viagens e investimentos que Rodrigo havia feito com o dinheiro obtido fraudulentamente. Essas evidências demonstravam claramente que os recursos da herança foram utilizados para benefício pessoal, não para quitar supostas dívidas da propriedade. Apesar do sofrimento emocional de ter que processar o próprio filho, manteve-se firme na busca por justiça. Ela compreendia que não estava lutando apenas pela casa, mas pelo respeito à memória de sua mãe Helena e pelos direitos dos demais filhos que haviam sido enganados. O juiz responsável pelo caso, Dr. Fernando Oliveira, especialista em direito das sucessões, analisou cuidadosamente todas as evidências apresentadas. Ele determinou uma perícia grafotécnica no testamento de Helena, que confirmou definitivamente a autenticidade do documento e da assinatura da matriarca. Essa confirmação técnica eliminava qualquer possibilidade de contestação por parte da defesa de Rodrigo. Durante as audiências, ficou evidente que Rodrigo havia premeditado cuidadosamente toda a fraude. Depoimentos de funcionários do cartório, onde Helena registrou o testamento, revelaram que Rodrigo havia comparecido ao local algumas semanas após a morte da avó, alegando ser neto e questionando sobre possíveis documentos. Porém, ele não possuía procuração legal para acessar informações, tendo sido orientado a retornar com documentação apropriada, orientação que ele escolheu ignorar. A investigação também descobriu que o sócio de Rodrigo, que havia comprado a casa, já possuía histórico de participação em transações IN. O testamento revelava não apenas a verdadeira vontade de Dona Helena, mas também um segredo que mudaria para sempre a perspectiva da família sobre seu legado. Entre as páginas amareladas, havia cartas escritas pela própria punho da idosa, endereçadas a cada um de seus netos, incluindo Rafael. Nessas cartas, ela expressava seu amor incondicional e explicava suas decisões com uma sabedoria que transcendia qualquer valor material. A casa, descobriram todos, era apenas uma pequena parte do que ela realmente queria deixar. Rafael, ao ler sua carta pessoal, quebrou em lágrimas diante de todos os presentes no escritório do advogado. Dona Helena havia escrito sobre como via potencial nele, apesar de seus erros, e como esperava que um dia ele encontrasse seu verdadeiro caminho. Ela mencionava que o dinheiro da venda ilegal deveria ser usado para que ele fizesse um curso profissionalizante, algo que sempre havia sonhado, mas nunca teve coragem de perseguir. A avó, mesmo sabendo de suas falhas, ainda acreditava em sua capacidade de mudança e crescimento. Dr. Mendes explicou que o testamento também estabelecia um fundo educacional para todos os netos, criado com as economias que Dona Helena havia guardado secretamente ao longo dos anos. Ela havia trabalhado como costureira durante décadas após a morte do marido, guardando cada centavo com o objetivo de proporcionar oportunidades de educação para sua descendência. O valor era substancial,
suficiente para que cada neto pudesse investir em sua formação profissional ou acadêmica, realizando sonhos que pareciam inalcançáveis. A família compreendeu naquele momento que o verdadeiro tesouro deixado por Dona Helena não estava nas paredes da casa ou em contas bancárias, mas nas lições de vida, no amor incondicional e na fé que ela depositava em cada um. Suas palavras escritas revelavam uma mulher que, apesar das dificuldades financeiras, havia encontrado formas criativas de investir no futuro de sua família. Cada carta era um testemunho de sua generosidade e visão de longo prazo. Carmen segurou a mão de Rafael, sentindo que finalmente a família poderia se reunir novamente em torno dos verdadeiros valores que sua mãe havia tentado ensinar. O reencontro com o legado autêntico de Dona Helena estava criando a oportunidade para um reencontro ainda mais importante, o da própria família, unida não pela ganância, mas pelo amor e respeito mútuo que ela sempre havia cultivado entre todos eles. 6 meses depois da leitura do testamento, a família se reunia novamente na casa da Rua das Flores, mas desta vez em circunstâncias completamente diferentes. Rafael havia usado parte do dinheiro para se inscrever em um curso técnico de marcenaria, descobrindo uma paixão que não sabia que possuía. Ele próprio havia se oferecido para restaurar os móveis antigos da avó, transformando cada peça em uma homenagem silenciosa à mulher que nunca desistiu dele. Suas mãos, antes ansiosas por dinheiro fácil, agora criavam beleza e funcionalidade com paciência e dedicação. Carmen havia decidido transformar a casa em um centro comunitário dedicado ao ensino de costura e artesanato, honrando a profissão que sua mãe exerceu com tanto orgulho. Com parte da herança, ela equipou o espaço com máquinas de costura modernas e contratou instrutores qualificados para ensinar mulheres da comunidade a desenvolverem suas próprias fontes de renda. O projeto se tornou um sucesso, atendendo dezenas de famílias e perpetuando o espírito trabalhador e solidário de Dona Helena. Os demais netos também encontraram seus caminhos através das oportunidades criadas pelo legado da avó. Alguns ingressaram na universidade, outros abriram pequenos negócios, mas todos mantinham contato regular e se reuniam mensalmente na antiga casa, agora transformada em um espaço de esperança e crescimento. Rafael se tornou responsável pela manutenção do prédio, aplicando suas novas habilidades em marcenaria e descobrindo uma satisfação profunda em cuidar do lugar onde havia passado tantos momentos especiais da infância. O relacionamento entre Carmen e Rafael foi completamente restaurado através do processo de descoberta do verdadeiro testamento. Ela compreendeu que seu filho havia agido por desespero e falta de direção, não por maldade, e ele aprendeu a valorizar não apenas o dinheiro, mas o significado emocional e histórico das coisas que sua família havia construído ao longo dos anos. Juntos, eles criaram uma rotina de almoços dominicais na casa, recebendo não apenas a família, mas também os alunos do centro comunitário. A história de Dona Helena, Carmen e Rafael nos ensina que os verdadeiros reencontros muitas vezes acontecem depois que as pessoas partem fisicamente deste mundo. O amor genuíno, a paciência e a fé na capacidade de mudança das pessoas podem criar pontes que pareciam impossíveis de construir. Quando honramos o legado daqueles que nos amaram incondicionalmente, descobrimos que nunca estivemos realmente separados deles. O reencontro mais importante é sempre com os valores que eles tentaram nos ensinar. E quando finalmente os compreendemos, encontramos também nosso caminho de volta para casa, para a família e para nós mesmos.